Começou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, os comandantes do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram de Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Negueb de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos que te persigam? Ou que por 3 dias haja pés na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairei eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo.
Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para holocaustos, e os trilhos, e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Você pode repetir essa frase comigo? Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante agora da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é verdadeira, que é fiel e que é digna de toda aceitação, Senhor. Tua palavra que tem o poder de corrigir o nosso caminho, que tem o poder de constranger o nosso coração ao arrependimento, que tem o poder de nos quebrantar, de nos discernirmos, que tem o poder, ó Deus, de quebrar cadeias. A Tua palavra, ó Deus, que tem o poder de trazer vida onde há morte, de trazer esperança onde há desesperança. É diante dessa palavra que nós estamos agora, Senhor. Por isso nós pedimos: aplica esta palavra aos nossos corações. Tu que sondas e que conheces o coração de cada pessoa que chegou aqui neste lugar. Tu que conheces o mais profundo da alma e do ser. Tu que conheces as demandas. Tu que conheces, Senhor Deus, as angústias, as contradições do coração de cada um de nós. Eu te peço, Senhor Deus, traga luz, revela-nos, Senhor Deus, fala através da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, encontrar salvação nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu entrego a Ti este momento, consagrando, ó Deus, nossos ouvidos e os nossos corações, para ouvirmos agora a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você quer, diga amém, Jesus. Pode sentar-se. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto que a gente acabou de ler, um texto um pouco longo, um capítulo inteiro, duas coisas já de início a gente constata com essa história de Davi, com esse momento da vida de Davi. Primeira coisa que a gente constata é que nem sempre a idade vai trazer consigo sensatez e equilíbrio. Normalmente o que se espera com o chegar da idade, com o agregar de anos na nossa vida, é que a nossa vida fique perene, se torne uma vida mais calma, que o nosso coração fique mais apaziguado, que a nossa alma fique mais sossegada, que o equilíbrio, a sensatez nos alcance. Esse é o ideal, e é isso que nós esperamos. Mas infelizmente nem sempre isso acontece. Muitas vezes a idade não faz muita diferença, porque há pessoas que fazem as suas maiores loucuras quando atingem determinada idade. Às vezes a pessoa passa pela juventude, às vezes a pessoa passa pela adolescência, às vezes a pessoa passa pela fase adulta, vivendo uma vida mais coerente possível, e quando chega na meia-idade é que vai cometer as maiores loucuras da sua vida. Por isso não é regra dizer que a idade traz experiência. Deveria, mas não é assim para todo mundo. Por isso que não é regra dizer que a idade traz equilíbrio. Você vê pessoas hoje com meia-idade tendo atitude de adolescente. Pessoas hoje com seus 50, 60 anos, 65 anos,
querendo viver uma época que já passou. Aí tu vê, né? Eu acho muito engraçado quando eu vejo uma senhora com 65, 68 anos que quer botar as mini saias da vida, os saltos altos, né? Eu não tenho nada contra a roupa de ninguém não, mas você vê que a pessoa está querendo viver um tempo que já passou. Está querendo viver um tempo que já passou. Já passou, a adolescência passou, a juventude passou. Mas a pessoa, às vezes, não viveu aquela fase com toda a intensidade. Ela, às vezes, quer viver numa hora que já passou, que não é mais. E aí você vê insensatez, incoerência em pessoas que deveriam, na verdade, mostrar equilíbrio, sensatez e coerência. Esse texto de Davi, irmãos, Davi está no final da vida dele. Davi já está com seus anos avançados. Ele é um homem experiente. Ele é um rei que já está há muito tempo no poder. Já havia vivenciado muitas experiências, muitas guerras, muitas lutas, muitas demandas, muitas coisas. E agora ele comete esse erro grotesco aqui. Nós vamos ver ao longo desse texto. E o que ele faz é um erro primário, uma coisa grotesca, que provocou uma tragédia terrível. Por conta dessa insensatez e dessa incoerência de Davi, houve 70 mil novas sepulturas em Israel. E 70 mil famílias choraram, porque morreram 70 mil homens em 3 dias. O anjo do Senhor desembanhou a sua espada. E quando Davi vê aquela figura do anjo, o livro de Crônicas que relata essa mesma passagem, diz que quando Davi olha ao anjo enorme entre o céu e a terra, uma espada desembanhada sobre Israel, e mortandade assolando Israel, uma praga, uma epidemia avassaladora que dizimava a vida das pessoas em horas, de modo que em 3 dias apenas, morreram 70 mil homens, por conta de uma insensatez, por conta de uma atitude incoerente, de alguém que se esperava sensatez, de alguém que se esperava equilíbrio. Quando a idade vai nos alcançando, irmãos, o que os nossos filhos esperam de nós é uma palavra boa de conselho. O que os netos esperam dos avós é direção para a vida, conselho para a vida, é palavra de coerência. O que os filhos esperam dos pais é direção para a vida. Dizer, olha, não vai por aqui, porque eu já fui por aqui, isso aqui não dá certo, isso aqui dá errado. Mas o que você vê às vezes são pais e avós cometendo loucuras, que os próprios netos e filhos olham e dizem, meu Deus, meu pai deu, o que aconteceu com meu pai? Ficou maluco? O que aconteceu com a minha mãe? Ficou doida? E aí vai surtando. Por isso que muitas vezes a idade, ela não traz consigo a coerência e a sensatez. Essa é a primeira constatação que a gente percebe aqui em Davi. A segunda constatação é que o tempo que nós também andamos com o Senhor nessa vida, nessa existência, não nos torne imunes ao pecado. Não nos torne imunes ao pecado. Não importa quanto tempo você tenha de caminhada. Eu sirvo ao Senhor há 30 anos. Não importa. Eu sirvo ao Senhor há 20 anos. Não importa. Tempo que nós andamos com o Senhor não nos torne imunes a pecarmos, a errarmos. Davi andou com o Senhor durante toda a vida dele. Teve experiências profundas, teve experiências extraordinárias com Deus. Já havia experimentado o peso da mão de Deus e a consequência dos seus pecados há tempos atrás, e viu como o pecado não poupa e ele traz as suas consequências. Mas mesmo assim, no final da vida, ele vai de novo cometer equívocos. Ele vai de novo errar. Então não se engane. Tempo de crente não te dá imunidade a pecado, não, irmãos. Tempo de crente não te dá imunidade a errar, não. Você pode ter o tempo que você for. Davi tinha um tempo extenso com o Senhor. E quando chega no final da vida, o que acontece? Ele comete esse erro que provoca um mal na vida de muitas famílias. 70 mil pessoas morreram. O que fez Davi agir de forma tão insensata? Por que Davi agiu dessa forma tão insensata? Em primeiro lugar,
Davi não estava em comunhão com Deus. Nesse momento da vida de Davi, você não vê em momento nenhum Davi orando para pedir direção para Deus, para a vida dele. Davi não está em comunhão com Deus, ele não ora, e Davi também não examina as Escrituras, ele ignora as Escrituras, e ele comete isso aqui, que para nós parece uma coisa meio esquisita. Quando eu li esse texto aqui, pelo menos eu tinha a impressão de, quando eu li esse texto, uma coisa meio esquisita. Porque Deus fez isso? Davi levantou o censo? Parece esquisito isso. Davi manda contar, e Deus fica aborrecido com isso. Tem coisas tão mais graves que Deus não fica aborrecido. Deus ficou, irmãos, aqui nesse texto aqui, nas entrelinhas, há algo aqui que nós precisamos enxergar. Primeiro erro de Davi foi querer medir qual era a extensão da sua força. O que está aqui em jogo é a soberba e o orgulho entrando sutilmente no coração de Davi. Davi está querendo medir o tamanho do seu exército. Davi está querendo medir a extensão da sua força. Davi foi um indivíduo, um camarada, que sempre confiou no Senhor, que sempre depositou a sua confiança em Deus. Agora, no final da sua vida, ele quer saber o tamanho da sua força, ele quer saber o seu exército, ele quer saber o seu poderio, ele quer saber o que o braço dele conquistou, o que o braço dele ergueu. Isso desagradou muito a Deus, porque o Davi não é aquele Davi do Salmo 23, que escreve aquele salmo extraordinário de uma confiança ao Senhor, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a repousar em pastos verdejantes, me guia pelas veredas da justiça. Cadê o Davi que confia no Deus da provisão, no Deus que é pastor, no Deus que supre, no Deus que guarda? Cadê o Davi no Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza do meu coração. Ainda que o exército se acampe contra mim, ainda assim o meu coração não temerá. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim confiarei no Senhor. Cadê o Davi que confia no Senhor? Agora, no fim da vida, nós temos um Davi calcitrante, temos um Davi titubeante, temos um Davi receoso, temos um Davi que quer contar, ele precisa contar, saber o tamanho do seu exército. Isso deixa Deus extremamente aborrecido. E ele comete o segundo erro. Não só a soberba e a arrogância começa a invadir o coração de Davi, como também ele comete um outro erro por ignorar as Escrituras. Quando ele vai fazer o censo, isso significa, irmãos, que Davi estava fazendo um novo alistamento do seu exército, estava fazendo uma anotação, registro de todos os homens que poderiam ir à peleja. Era uma espécie de alistamento militar. O recenseamento que Davi está fazendo aqui é uma espécie de alistamento militar. O que as Escrituras diziam? Livro do Êxodo, capítulo de número 30, diz o seguinte: que todos os homens que fossem se agregar ao exército de Israel, ao exército de Deus, deveriam entregar meio ciclo de prata para ser usado no tabernáculo do Senhor. Todos os homens de Israel que fossem ser arrolados, recenseados e alistados no exército de Israel, deveriam entregar meio ciclo de prata. E o que tem isso a ver? Tudo a ver. A prata, no Antigo Testamento, é um tipo, é um arquetipo, é um símbolo do resgate, da redenção. A prata no Antigo Testamento fala da redenção da alma do homem. E a prata que os homens davam por resgate, esses soldados que ingressavam no exército de Israel, eles davam essa prata para ser usada no tabernáculo. Essas pratas eram usadas como estrutura, eram colocadas nas colunas. As colunas do tabernáculo, quando foram erguidas em cima dessas pratas, para que não fossem erguidas na areia do deserto, foram erguidas em cima das pratas. Toda a estrutura do tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento
foi erguida em cima de prata, e prata simboliza a redenção. E com esse ato dos homens que iam fazer parte do exército de Deus, de entregarem a prata, que é o símbolo da redenção, eles estavam dizendo o seguinte: a nossa estrutura, a nossa força, a nossa confiança está no sangue do Cordeiro, está na redenção do Senhor. Por isso a prata, simbolizando a redenção, a salvação. Então a confiança do povo de Israel nunca esteve no seu exército, nunca esteve na sua força. A confiança de Israel sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Davi, escrevendo um dos seus salmos, ele diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas muitas vezes o povo de Deus se esquece disso, e a gente começa a buscar os nossos recursos, as nossas forças, queremos resolver da nossa maneira e deixamos de confiar no Senhor, que é a nossa rocha, que é o nosso escudo, que é o nosso provedor, que é o nosso sustentador. Irmãos, o dia que a igreja se estribar e a igreja se fundamentar nos seus próprios recursos, nós estamos perdidos, irmãos. O dia que o nosso braço começar a achar que é o nosso braço que faz as coisas, nós estamos perdidos. O dia que nós acharmos que é o nosso poder econômico que realiza as coisas, nós estamos perdidos. A nossa força vem do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso provedor, Ele é o Senhor da igreja. É por isso que caminhamos às vezes com dificuldades, com luta. E Deus, sendo o dono do ouro e da prata, Ele podia tornar o nosso caminho muito mais fácil. Muito mais fácil. Nós ficamos aqui na igreja durante 1 ano e meio anunciando obra para os irmãos, lembram? Vamos começar a obra, lembram? Nós colocamos aqui os bujãozinhos ali para nós ofertarmos. 1 ano e meio anunciando, tentando nos capitalizar para começar a obra. 1 ano e meio. Vamos juntar algum dinheiro, vamos começar a nossa obra com dinheiro, porque a gente tem que começar com alguma estrutura. Sabe quanto nós conseguimos capitalizar nesse 1 ano e meio para começar a obra? Sabe? Quantos aí? Nada, né, daí? Praticamente nada. Praticamente nada. Aí eu pensei, falei, bom, é 900 reais nós precisávamos de a obra que nós queríamos fazer, que era o prédio todo, precisava mais ou menos de uns 100 mil reais. A gente conseguiu quantos por cento? 900 reais é quantos por cento? Bastante coisa, né? Mas aí o Senhor falou: ué, onde está a confiança de vocês? Onde está a confiança de vocês? E numa dessas madrugadas, perdi o sono, e o Senhor disse para mim assim: olha, quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que o povo passou com os pés enxutos. O mar se abriu e o povo passou com os pés enxutos. O povo, Moisés não. Moisés teve que tocar nas águas. Eu falei, tá bom. Então vamos embora, vamos tocar nas águas. Vamos começar. Nós só vamos ir. Vê isso aqui pra gente, vê isso aqui pra gente. Vamos começar e começamos a obra. E começamos concomitantemente com o nosso projeto novo aqui do EC, que nós alugamos o EC e temos uma despesa mensal de R$ 2.500. Nós alugamos o EC para termos espaço para os irmãos, para a escola dominical e para tantas outras atividades que nós queremos realizar ali. E começamos. Está tudo aí, a obra está rolando. Eu ligo para aí, vai ter que pagar isso. Pastor, não tem não. Não, vai aparecer. Tem que pagar a nota tal. Mas pastor, manda aí. O Getúlio está até cortando os cabelos depois que começou a obra. O Ernestinho que tinha aqui do lado no outro, até o final da obra acaba, né, Getúlio? Esse Ernestinho que sobrou aí vai acabar até o final da obra. E começamos. E fazemos. Estamos fazendo. Essa semana teremos compromisso para arcar. Falei para ele, quanto que a gente tem aí, né? Pastor, não tem nada não, o dinheiro que tem para pagar o REC ali. Mas como assim, né? Como não tem? Não tem, pastor, pagar o REC. Tá bom. Aí mais 2 noites aí, acordando um pouquinho mais cedo, né? Lá para as 4, 5 da manhã, preocupado. Aí na quinta-feira, um irmão chega, pastor,
E nós temos um compromisso para pagar R$ 5.400, nós tínhamos que pagar essa semana, e não tínhamos nada em caixa. E aí o irmão chega no culto de quinta-feira, me encontra ali atrás. Pastor, eu queria dar o dízimo na igreja, mas a Anaí não está aí, o Getúlio não está aí. Aí eu, tá, mas vou esperar o Getúlio na Anaí. Aí eu pensando assim, falei, Jesus, olha, faz o seguinte, você vai esperar, mas não espera muito não demora não, está em nome de Jesus. Se você já se falou, se é do Senhor, então você, aí o irmão ouviu o meu desespero. Eu falei, não, mas então eu vou entregar logo agora. Eu falei, não, tá bom, então pega lá, vamos chamar o diácono aqui, vamos entregar logo o diácono. E entregou. E aí nós tínhamos ali, pela vida desse irmão, que nos abençoou, que honrou a igreja, 95% do valor que nós tínhamos para pagar. 95%. E aí o Ministério de Casais, a igreja tinha pago R$ 2.000 no início do nosso congresso. Demos um sinal, a igreja deu um sinal. Depois nós arrecadássemos o Ministério de Casais ia devolver. Aí devolveram R$ 1.000, eu tinha esquecido de chamar R$ 1.000. Aí na última reunião, não sei se foi a Patrícia, alguém me lembrou. Não, pastor, tem mais R$ 1.000 aqui. E a gente ficou devolvendo, vai ter mais R$ 1.000, então manda. Aí a Patrícia me passou essa semana, nós precisávamos de 5.400, não tínhamos nada. Na quinta-feira nós tínhamos 5.800. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. Não é na nossa força, irmãos. É assim que a igreja funciona. Deus poderia dar ordem para um mega empresário, dar uma ordem, um mega empresário bater aqui na igreja. Quem é o pastor da igreja? Ó, Deus me mandou fazer isso aqui, dá para fazer tudo, tá? Mas não é assim, sabe para quê? Para que a glória seja do Senhor. A glória do Senhor. A nossa força não está na nossa capacidade, a nossa força não está no nosso intelecto, a nossa força vem do Senhor. Israel precisava aprender que não era o exército que ia guardá-los, mas era o Senhor. Quando Davi foi lutar com Golias, e Golias perguntou para ele: rapaz, o que você está pensando que você vai fazer, rapaz? O que você está pensando que você vai fazer? Quem é você para me enfrentar? O que foi que Davi falou para Golias? Tu vem contra mim com lanças, com espadas e com escudo. O que ele disse? Eu vou contra ti com o exército de Israel? Foi isso que ele disse? Não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Essa era a confiança de Davi. Essa era a segurança de Davi. A segurança é do Senhor. Ele é a nossa segurança. Onde está a tua segurança, meu irmão? Quando a luta chega na tua vida, como é que você quer resolver? Quando alguma dificuldade chega na tua vida, como é que você quer resolver? Com a tua força, do teu jeito, da tua maneira. O Senhor é a nossa força. Ele é que é o nosso Senhor. Ele é que guerreia as nossas guerras. E Davi, ele quer resolver as coisas da maneira dele, porque ele estava sem comunhão com Deus. Ele não ora, e ele também ignora as Escrituras. Há um segundo motivo que leva Davi a essa insensatez, essa loucura, pois no verso número 10 ele mesmo diz: procedi muito loucamente. Ele procede de forma louca. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi chegou num nível em que ele não precisava mais prestar contas para ninguém. Esse é um caminho escorregadio para todo ser humano, principalmente para um líder. Quando você acha que não tem mais que prestar conta de si mesmo, quando você não tem ninguém para prestar conta de você. Davi não tinha ninguém para ele prestar contas. Quando Joabe vai dar o conselho, ele diz: não, eu já decidi que vai ser assim. Não tem ninguém acima dele. Não tem nenhum teto sobre a cabeça de Davi. Não tem nada que o limite. E nós, seres humanos, precisamos sempre de alguém para nos limitar. Precisamos de teto, porque o ser humano é um ser sem limites. Precisamos de teto. O esposo precisa prestar conta com a esposa.
Não tem essa história de quem manda sou eu, quem manda no dinheiro sou eu que trabalho. Não, você tem que prestar conta para ela. Tua esposa tem que saber quanto tu ganha. As esposas estão gostando, né? Vai ter para vocês daqui a pouquinho. Nós temos que prestar conta assim, essa história de estou saindo, não dizer para onde vai, mas você tem que dizer para onde você vai para a tua esposa assim. Que história é essa? Que história é essa, rapaz? Que história é essa? Não, estou saindo e eu não tenho subido, não vou ali, não, você vai dizer para ela para onde você vai, com quem você vai, que horas você vai voltar. Que história é essa? Se ela fizesse com você, se ela começar a sair e não dizer para você para onde ela vai. Nós temos que prestar contas, sim. Eu presto contas para a ajuda da igreja. Eu presto conta com os pastores. Aqui a gente não necessitava sozinho. Eu tenho contas para prestar na igreja. Eu tenho contas para prestar em casa. E eu tenho contas para prestar diante de Deus. Então, no dia que você se sentir uma pessoa que não tem teto para você, não tem ninguém acima de você, você não deve prestar conta a ninguém, você está correndo um grande perigo. Você está correndo um grande perigo. Nós precisamos de limitadores. Nós precisamos de teto sobre nós. Precisamos prestar contas a pessoas. A esposa precisa prestar conta ao marido. Você não pode gastar sem falar com ele. Tem maridos ali que estão quase infartando. Ele não sabe de nada, só vão saber no final do mês, quando o cartão chega. Mas o que é isso? Tem algumas mulheres que são mais espertas aí, vou denunciar hoje. Tem algumas mulheres que fazem assim, elas compram. Meu Deus! Elas compram e escondem o sapato, calça, a roupa. Aí tá lá. Aí tá embutido dentro das compras do cartão lá, né? Aí ela vai tirar o cartão, ela está rápida se você conferir. Aqui, tem que pagar isso aqui. Quando tu vai pegar, não, tem que pagar isso aqui. Aí você não consegue conferir direito. Está ali embutido ali, o valor ali. Tu não viu, né? Ela não usa, não. Aí depois que paga, as parcelas acabam, ela coloca o sapato. Eu vejo o sapato. Aí tu olha, sabe? Sapato novo. Comprou? Comprei. Aí você vai ligar, já está pago. Aí tu, como é que tu vai ligar? Como é que tu vai ligar? Já está pago. Ele já pagou. Já está pago. Esperou. Passa tudo. Aí ela tira do esconderijo e depois está tudo pago. Aí você não pode falar mais nada. Você tem que prestar conta. Qual é a consequência de Davi não estar em comunhão com Deus e Davi não prestar contas a ninguém? Davi comete a loucura de fazer o censo. Isso vai custar caro para Davi. Quando nós erramos, irmãos, outras pessoas pagam pelo nosso erro. Você é chefe de família, se você errar, muitas pessoas vão sofrer e vão sentir dor pelo teu erro. Não é só você que sente, não. Nosso pecado não atinge só a gente, não, irmãos. Bom seria se só nós pagássemos pelo nosso erro, mas os nossos filhos pagam, a nossa família paga. Quando o líder comete erros, a igreja paga, a igreja sofre. Você não paga sozinho, não. Davi cometeu erro, o povo pagou junto com ele. 70 mil famílias choraram. 70 mil sepulturas novas em Israel, por causa do erro de Davi. Não pense que o pecado vai atingir só você, não, mas ele atinge todas as pessoas. Então, cuidado com as atitudes que você toma. Foi um estrago na vida de Davi. E Davi carregou uma culpa enorme, a ponto de ele chegar e falar: Senhor, foi eu que pequei, foi eu que procedi assim, por que esse povo está sofrendo? Porque a consequência atinge outras pessoas também. Como é que se resolve o erro? Como é que Davi resolveu esse problema? Como é que a gente se resolve? Quando nós estamos diante de um erro, diante
de um pecado, diante de uma insensatez, diante de uma loucura que a gente comete. Primeiro, arrependimento. Verso número 10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração. Santa perturbação. Existem algumas perturbações e alguns desassossegos que são graça de Deus para a nossa vida, irmãos. Graça de Deus para a nossa vida. Arrependimento é obra de Deus na vida do homem. Por si só, ninguém é capaz de se arrepender, irmão. O homem é duro de coração, o ser humano é duro de coração. Só uma obra do Espírito Santo que nos convence. Só o Espírito Santo para chegar e fazer fibrilar o nosso coração e fazer tremer o nosso coração e a gente sentir um desconforto dentro da gente. E bendito seja esse desconforto, porque é sinal que o Espírito Santo está falando conosco, está querendo nos tratar, está querendo nos curar. Ruim é quando a gente não sente nada, fica pedrado, fica blindado, fica seco. Davi não, ele sente peso no coração, ele sente uma dor na alma, ele sente que alguma coisa estava errada, ele sente que as coisas não estavam bem. E quando ele sente isso, a consciência dele se abre e ele se arrepende. Ele diz: depois de haver descenciado o povo, Davi disse para o Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O primeiro passo é o arrependimento. Como é que se conserta um erro? É se arrepender. Como é que se conserta um erro? É dar ouvido à voz do coração que tremula, é dar ouvido à voz desse desassossego que tira o sono, que traz o desconforto, essa culpa que chega para provocar um arrependimento e para provocar um quebrantamento em nosso coração. Isso é obra de Deus na nossa vida, é obra da graça de Deus na nossa vida. E Davi sente isso. E ele se arrepende, mas as consequências nós precisamos administrar. O pecado sempre vai trazer consequência, sempre. O pecado sempre vai trazer consequência para nós. O erro sempre vai trazer consequência. A insensatez e a loucura sempre vai trazer consequência para nós. Quando Davi se arrepende, Deus lhe perdoou. Está perdoado, mas Davi tem a consequência. Tem uma conta para pagar. O pecado sempre deixa uma conta para pagar, e a conta às vezes é alta. E aí Deus diz: Davi, você tem 3 opções, 3 coisas. 7 anos em que a terra vai padecer de fome, e a fome vai trazer milhares de outras consequências: desemprego, morte, problemas sociais terríveis. A fome vai deflagrar uma série de outros problemas. 7 anos de fome, ou então 3 meses na mão dos teus inimigos. Você vai fugir e os teus inimigos vão te perseguir e vão te massacrar, Davi, durante 3 meses. Ou 3 dias em que o meu anjo vai desembainhar a espada e a peste vai descer sobre o teu povo. Muitas vezes, irmãos, a vida vai nos entregar opções que você vai ter que escolher entre o pior e o menos pior. Não existe opção boa. Muitas vezes a vida vai te apresentar situações, ou por conta de consequências de escolhas e de atitudes nossas, ou por situações imponderáveis da própria vida. A vida só vai te apresentar caminhos que é muito ruim e é menos ruim, mas não é um caminho bom. Qual das 3 opções é boa? Tem alguma opção boa? Não. Tem opção boa nenhuma. 7 anos de fome, 3 anos de guerra, o inimigo perseguindo, 3 dias de peste no povo.
Às vezes a vida vai nos apresentar caminhos que você vai ter que escolher com a sabedoria do Evangelho. Você vai escolher entre o horrível e o menos pior. Então, quando a vida te apresentar caminhos assim, quer seja por consequências das tuas escolhas e das tuas atitudes, ou quer seja por situações empoderadas da própria existência que chega, escolha sempre aquela opção que vai te levar para perto de Deus. Escolha sempre a opção que vai te levar para perto de Deus. O que Davi escolhe? Caia eu nas mãos do Senhor. Caia eu nas mãos do Senhor. Porque nas mãos do Senhor dói. Deus trata. Às vezes dói. Mas o Senhor é cheio de misericórdia. Mas o Senhor é amor. O Senhor é graça. Ele disciplina para a vida e não para a morte. A disciplina dele não vai me matar, mas vai me fazer melhor. Não caia na mão dos homens, porque os homens são impiedosos, perversos, cruéis. Para o Senhor tudo passa. Para o Senhor tudo passa. Os nossos pecados para o Senhor passa. Quando nos arrependemos verdadeiramente passa, não passa para os homens. Para o Senhor tudo passa. O Salmo 30, versículo 5 diz assim: que a ira do Senhor dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. A ira de Deus é só por um momento, mas o favor dele dura a vida inteira. Mas a ira dos homens dura para sempre. Os homens são cruéis. Por isso que Davi falou: eu caí na mão dos homens. Não, para os homens não passa nunca. Os nossos equívocos, os nossos erros, para os homens não passam nunca. E são tão pecadores como tantos outros, mas para os homens não passam nunca. Caia eu nas mãos do Senhor. Nunca queira cair nas mãos dos homens. Escolha sempre os braços do Senhor, para que o Senhor trate de você. Quem restaura é Deus, quem trata é Deus, quem cuida é Deus, quem levanta o caído é Deus, quem perdoa o pecado é Deus, quem renova o homem é Deus. Os homens e as instituições não têm poder de fazer isso. Eu fico vendo às vezes instituições, eu até entendo, porque é a forma que eles têm de minimizar as coisas, mas eu vejo que não resolve, não funciona. Quando alguém precisa ser disciplinado, quando alguém comete algum pecado, algum erro, e chega a instituição e diz assim: olha, você está disciplinado por 6 meses. Por 6 meses. E deixa de ficar por 6 meses disciplinado. Termina os 6 meses. Quem é que garante que o indivíduo foi restaurado? Quem é que garante? 6 meses para uma pessoa, dependendo de quem seja, dependendo do estado do coração do indivíduo, pode ser muito pouco. E 6 meses para uma pessoa, dependendo da resposta que ele tem a Deus, do quebrantamento que ele tem com Deus, da intimidade, do amor que ele tem a Deus, pode ser muito. O indivíduo pode se quebrantar em um dia, uma semana. Quem é a instituição evangélica para disciplinar alguém? Quem está o homem é Deus. Quem levanta o homem é Deus. É Deus que levanta e está o homem. E Davi sabia disso. Ele diz: o quê? Cai na mão de homens? Deus que me livre. Caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Versículo 14: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Não queira cair na mão dos homens. Não queira cair na mão dos homens. Davi escolhe os braços do Senhor. Arrependimento, voltar-se para Deus. Em terceiro lugar, como é que se resolve o erro? Como é que Davi resolve o erro dele? Erguer um memorial eterno de lembrança daquilo que ocorreu, para que você nunca mais cometa aquele erro, para que você nunca mais caia naquele erro mais. Coloca um memorial para que tu se lembre
daquilo, para que tu nunca mais caia naquele erro. O que Davi faz? Ele ergue um altar, da onde estava vindo o juízo, da onde emergia o juízo, que era lá da ilha de Araúna, onde havia um anjo com uma espada desembanhada. É lá que o Senhor manda Davi. Davi vai para lá, vai lá onde está o lugar do juízo, da onde vem o juízo, vai lá, compra aquele lugar e ergue um altar em memória ali, para que vocês nunca mais se esqueçam que a força de vocês não está no braço de vocês, que a força de Israel não está no exército de Israel, que a força de Israel não está no seu poder bélico, que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Coloca o memorial. E Davi vai. Quando o dono daquela ilha, Araúna, vê o rei chegando, ele fica apavorado. Ele chegando na casa dele, cheio de homens, ele fica apavorado, se prostra, diz: o que meu rei quer? Eu quero comprar esse espaço, essa ilha, para oferecer o holocausto ao Senhor. E aí Araúna diz: Senhor, tu és o rei, tudo é teu. Quem é o dono da terra? É o rei. Em uma monarquia, você é dono de alguma coisa? Não. No regime de monarquia, quem é o dono de tudo? É o rei. O rei desapropria a casa, o rei pega o bem que ele quiser. É o soberano, né, João? O rei é o soberano, o rei manda em tudo. E a Araúna chega para Davi e diz: Davi, você é o rei, tudo é teu. Davi podia se aproveitar disso, né? Falar: realmente eu sou rei, tudo é meu. Agora, olha que coisa extraordinária. A mesma disposição que Davi tinha de fazer loucuras contra Deus, ele tinha de fazer loucuras para Deus. Davi era louco por Deus. Davi amava Deus. Davi amava o Senhor. Davi estava disposto a dar coisas que ninguém dava para o Senhor. Davi estava disposto a fazer coisas que ninguém fazia para o Senhor. E ele, mesmo sendo dono de tudo, ele diz para o homem: não, eu não vou oferecer qualquer coisa para o meu Senhor, não. Eu não vou oferecer o holocausto ao meu Deus que não me custe nada. Tem que me custar alguma coisa. Aqui, ó, preço. Paguei. Nós temos um potencial enorme de fazer loucuras, não é verdade? Você lembra das loucuras que você já fez ao longo da vida? Você agora está aí, sentadinho. Mas se você puxar na memória, você vai lembrar de loucuras que você já fez. Loucuras por paixão, lembra das loucuras? Você já foi capaz de fazer? Amores, paixões, loucuras e loucuras e loucuras que a gente já foi capaz de fazer, né? Ao longo da vida. Você lembra das maluquices, das loucuras? Você lembra, eu sei que você lembra. Você tem uma boa memória. Às vezes nós não conseguimos fazer para Deus nada que seja inusitado. Nada que seja inusitado. A gente só oferece para Deus o que não nos custa nada. O que não nos custa nada. Quando a gente vai ofertar na casa de Deus, a gente pega a menor nota. A menor nota. Tudo que a gente vai fazer para Deus é sempre o menor esforço. É o que nos custa menos. É o que vai nos custar menos. Aí você quer saber por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Aí você quer saber por que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E você fala: por que, Senhor? Eu nunca fiz nada que Davi fez. Eu não sou segundo o teu coração, Davi que era. Você quer saber por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por essas coisas. Porque Davi estava disposto a fazer o incomum. Ao mesmo tempo que ele carregava uma capacidade de fazer loucuras contra Deus, ele também tinha uma capacidade enorme de fazer loucuras para Deus, de fazer o inusitado, de fazer o que ninguém fez, de ir além, de fazer o que aquela mulher lá de João capítulo 12 faz, pega um frasco de perfume caríssimo de alabastro
que custava 1 ano de salário, ela pega, entra onde Jesus está, quebra aquilo, derrama sobre Jesus, e aquilo se derrama sobre o lugar. E as pessoas que estavam perto, Judas, inclusive, diz: que desperdício, que história é essa? Que coisa é essa? Para que isso? Para que isso? Desperdício. Podíamos vender, fazer outra coisa com isso. Jesus diz: não, não. O que ela fez? Hoje é que dia? Hoje é que dia? Dia 26. Depois falou assim: ó, o que ela fez no dia 26 de junho de 2016, estará em Nova Cidade um pastor que vai contar a história dela em memória dela. Está no Evangelho isso. Aonde esse Evangelho for pregado, será contado o que ela fez em memória dela. Sabe por quê? Porque ela ousou fazer o comum. Não oferecerei ao Senhor algo que não lhe custe nada. Esse é Davi, carregando as suas ambiguidades, carregando as suas contradições, mas alguém apaixonado por Deus, alguém apaixonado por Deus, alguém que fazia loucuras por Deus, totalmente apaixonado por Deus. Quais são as loucuras que você já fez na sua vida? E quais são hoje as coisas que você está disposto a fazer para o Senhor? Quais são? Quais são? Vamos chegar de perto, vamos orar.